Então, gente, boa tarde. A gente hoje tem aí o convite, né, ao Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Sociobiodiversidade, associado a povos e comunidades tradicionais, que é o CNPT. A gente está com a coordenadora do CNPT, que é a Gabriele, né? É uma super honra tê-la, Gabriele, aqui com a gente, né? A parceria forte e antiga, né? E a gente tem um orgulho e satisfação de compartilhar dessa missão e de estarmos, né, sediados aqui no Maranhão, estarmos, né, no mesmo prédio, e isso acaba nos fortalecendo e fortalecendo toda essa parceria que a gente tem com o CNPT. Então, assim, a gente faz essa introdução, né, de dizer que nós estamos no ICMBio passando por um momento de mudanças, né, um momento de estruturação que é muito novo para nós, né, e aí a gente passou a ter uma org que a gente chama, né, que é a unidade organizacional que chama ICMBio São Luís. E esse ICMBio São Luís, ele, no momento, ele é responsável pela gestão de 5 unidades de conservação federais, que são áreas especialmente protegidas, que foram criadas, né, por meio de um decreto federal. E aí essas 5 unidades federais são a Reserva Extrativista Arapiranga-Tromaí, que fica lá no município de Carutapera e Luiz Domingues. A gente depois tem aí a Reserva Extrativista de Cururupu, né, que fica o município de Cururupu. A gente tem a Reserva Extrativista Quilombo Frechal, que fica o município de Mirinzal. A gente tem a Reserva Extrativista Itapetininga, que fica lá no município de Bequimão. E a gente tem a Reserva Extrativista da Baía do Tubarão, que pega 2 municípios, que é Humberto de Campos e Catu. Então, atualmente, né, o ICMBio, nessa nova arranjo organizacional, nessa nova estrutura, a gente passou a ter uma gestão unificada, uma gestão chamada de gestão integrada, onde essas 5 unidades de conservação, né, hoje eu sou a gestora, me apresentando também, né, eu sou Karina Teixeira, sou geógrafa, atuo no ICMBio como analista ambiental desde 2010, sempre trabalhei com as unidades de uso sustentável, né? Sempre tive esse encantamento por pessoas e de acreditar que as pessoas é que promovem conservação. Então, sou muito fã, né, dessa relação da sociedade e da natureza, dessas pessoas que estão nos territórios e que fazem acontecer. Então, eu queria convidar a nossa maravilhosa, né? Gabriele Soeiro, que é a coordenadora do CNPT. Como eu falei, o CNPT é o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Sociobiodiversidade, associada a povos e comunidades tradicionais. É um nome bem grande, mas assim tem todo um significado especial. E queria pedir para você, Gabi, se apresentar, falar um pouco da sua história, né? Da sua vida, como é que você chegou aqui para contribuir com o ICMBio. Então, gente, boa tarde. Primeiramente, agradecer ao NGI São Luís, agradecer a Karina, gestora do NGI, pelo convite. É sempre uma honra falar do CNPT, né? Um centro tão valoroso, um centro que já tem aí 28 anos de história e vários coordenadores sempre dando sangue, né? Pelo centro, se dedicando mesmo. E falar sobre comunidades tradicionais, para mim, é apaixonante, porque é algo que está enraizado em mim, né? Eu sou neta de quilombola, a minha avó é do quilombo São Sebastião, da Baixada Maranhense,
E desde criança eu sempre fui apaixonada, né? Apaixonada mesmo pela questão da sustentabilidade, por questões de comunidades de matriz africana, né? Por ter origem. E aí, quando eu fui crescendo, eu tive a oportunidade de ocupar alguns espaços, né? De voz, e eu pude começar a militar, a ser ativista mesmo por essas comunidades. Trabalhei com comunidade quilombola, trabalhei com populações indígenas, e aí quando foi em 2016, recebi o convite para coordenar o CNPT. Um super desafio. Eu até arrisco que até hoje tem sido o maior desafio da minha vida, né? Coordenar um Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Povos e Comunidades Tradicionais. Então, fazendo essa introdução, né? Agradecer a vocês, agradecer as comunidades tradicionais, porque graças a elas o CNPT até hoje existe, resiste. Eu acho que essa sociobio é o pilar do centro, é o pilar, inclusive, do Instituto Chico Mendes, né, que é um instituto que se propõe ser socioambiental. Então, daí a gente é só olhar o escopo do ICMBio e ver o número de unidades de conservação, e a gente sabe que as reservas extrativistas estão aí para falar por si só. Então, é isso, agradecer ao ICMBio São Luís, acho que a gente tem muito que conversar, né? Acho que a gente tem muito que compartilhar com vocês. E o CNPT, como Karina já mencionou, né, tem um nome gigantesco, tão grande quanto a sua missão, é o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Sociobiodiversidade, associado a povos e comunidades tradicionais. Isso, e aí falar, né, do centro e dessa relação. A gente tem nessas 5 unidades de conservação federais, né, que são essas 5 reservas extrativistas que a gente gerencia no ICMBio São Luís, 20 mil famílias, gente. Olha que tamanho, né? Olha que responsabilidade, envolvendo 100 mil pessoas nessas 5 reservas extrativistas. E um dos grandes objetivos da gestão do ICMBio São Luís é a melhoria da qualidade de vida desses povos e comunidades tradicionais, né? Então, assim, a Gabri trouxe essa história dela, que tem toda essa significância, né? E tem toda essa relação, né? Das populações tradicionais, da questão dos quilombolas, né? A gente tem 2 dessas unidades, que é a Resex Itapetininga e a Resex Quilombo Frechal, que a gente tem também nessa dupla afetação de pessoas que são quilombolas e que estão dentro dessas unidades de conservação e que trazem um valor ancestral gigantesco para essas áreas, né? Além de outras também, a Baía do Tubarão, né, em Catu, todo o Maranhão, a gente tem essa importância e esse significado desses povos, né, dessas populações tradicionais que são quilombolas, que são pescadores artesanais, que é o nosso público também, né, nosso público-alvo. E muito bom, Gabriele, saber, né, da tua história, saber da tua identificação com o estado do Maranhão e essa relação desde a infância, de criança, né, porque essa relação de afeto, essa relação entre as pessoas que estão nesses territórios e a gestão é fundamental, né? A gente não consegue fazer gestão se as pessoas não estiverem realmente envolvidas, né? Se elas realmente não valorizarem esses espaços. E aí, diante disso tudo, né, a gente tem uma experiência maravilhosa, que é a organização social. A gente sabe que as reservas extrativistas, ela é um dos tipos de categoria de unidade de conservação que ela é criada a partir da demanda, né? A partir da vontade das pessoas, a partir dessa organização. E
aqui no Maranhão vocês tiveram, né, a oportunidade e assim é, uma experiência extremamente bem sucedida, que foi a criação recente, né, história recente, das 3 unidades de conservação federais, das 3 novas reservas extrativistas. E aí eu queria pedir para você, Gabi, falar um pouquinho dessa experiência, né, é, dessa gigantesca contribuição que o CNPT deu não só para o estado do Maranhão, mas para o nosso país e para o mundo, né, que foi a constituição dessas novas 3 reservas extrativistas. Exatamente. É, Antes de falar um pouco do que foi esse trabalho, né, super valoroso e importante para essas 3 novas reservas extrativistas criadas em 2018, foi 2018, né? Foi. Isso. Em abril de 2018. É importante falar também um pouco dessa história do CNPT, né? Da ligação dele com as reservas extrativistas. Então, o CNPT, ele nasceu em 92, na conjuntura IBAMA, e ele tinha uma outra proposta. O CNPT, ele era aquela fortaleza que criava as unidades de conservação. Ele tinha diversos papéis, e aqui, inclusive, eu dou um salve a quem está online, que é o Alexandre Caminha, que teve a oportunidade de trabalhar no CNPT nessa conjuntura IBAMA, Rogério Fundo, que também é nosso parceiro da Resex do Fechal, que é NGI, que também trabalhou no CNPT, e ao longo do Brasil inteiro, né, a gente sempre encontra amigos do ICMBio que trabalharam no CNPT na época IBAMA. Então, o centro ele era essa fortaleza, junto às comunidades tradicionais, na época era o CNS, né? Os seringueiros, o grito da floresta ecoava muito forte, assim como ainda ecoa, só que na época ecoava bem mais aproximado ao CNPT, tanto que criaram o CNPT, né, graças a essas comunidades tradicionais da Amazônia. E aí ele nasce com a proposta de criar as unidades de conservação, de fomentar políticas públicas, de implementar as políticas públicas, ou seja, hoje essas divisões estão todas em outras coordenações do ICMBio, mas na época era tudo isso dentro do CNPT. E aí, logo quando teve a criação, né, quando o CNBio foi criado, entenderam que o CNPT ele poderia ser um centro de pesquisa, né? Ele ficaria para disseminação do conhecimento tradicional associado ao sociobio e ele poderia, inclusive, fomentar junto a essas coordenações gerais do ICMBio políticas públicas, ele pode auxiliar na criação de unidades de conservação, sempre nesse plano meio, né? Enquanto centro de conhecimento. Então, foi aí que nós iniciamos a missão do CNPT enquanto centro de pesquisa, auxiliando, apoiando a criação de unidades de conservação, tanto nas florestas quanto no litoral brasileiro. E aí a gente teve a honra de iniciar, né? Iniciou com a analista ambiental Ana Karina, que é do CNPT SED, a criação das unidades de conservação Arapiranga, Tromaí, Baía do Tubarão e Itapetininga. Então, Karina me conta que foi um processo assim super valoroso e de muita luta, né? Porque essas comunidades, elas queriam o reconhecimento do território como reserva extrativista há muito tempo. E aí elas tinham o CNPT como aliado, né? Por ter essa facilidade de conversa com as comunidades, por ter essa facilidade de ter esse entendimento da sociobiodiversidade. Então, foi grandioso o trabalho. Em 2018, a gente conseguiu a concretização dele, mas, inclusive, Karina, na época, né, Karina, estava na coordenação regional 5 e pôde participar das audiências públicas, né, que a gente reunia a comunidade para poder apresentar como ficaria a unidade de conservação. Então, assim, foi um feito de muitas mãos. Teve o CNPT, sim, como um grande sonhador e idealizador junto às comunidades, mas, assim, mérito todo das comunidades tradicionais, né? Nós não medimos esforços para poder garantir toda a parte burocrática, mas todo o sonho, engajamento, contribuição ao ICMBio foram das comunidades
tradicionais lá de Itapetininga, da Baía do Tubarão, que pega Humberto de Campos e Catu, e também Arapiraca-Tramaí, né, Luiz Domingues e Caritapera. Então, esse trabalho, ele serviu, inclusive, como exemplo para que outras comunidades procurassem a gente. Poxa, inclusive próximo a Humberto de Campos, né, outros municípios. Olha, não tem como a minha comunidade fazer parte da reserva extrativista. Então, assim, vocês sabem que isso requer, né, uma série de estudos, mas apesar de muita luta, todo esforço valeu a pena. Né? As reservas foram criadas, as comunidades estão sendo assistidas agora pelo NGI, e tudo aconteceu muito rápido, né? Eu acho que se a gente for olhar no contexto histórico das reservas extrativistas no país, todo o processo foi muito lento, né? E a gente conseguiu, graças ao incentivo e graças ao engajamento dos gestores, nós conseguimos hoje já termos um núcleo de gestão integrada, né? Com suas temáticas. Então, para o CNPq, enquanto centro de pesquisa, que contribuiu com todo o estudo socioambiental das universidades, das reservas extrativistas, com parceria com as universidades, com parceria com as comunidades tradicionais, com as organizações não governamentais, para a gente foi um grande prazer e um grande feito. Legal. Assim, importantíssima, né, essas sementes de organização social, né, dessa vontade, do sonho realizado, né? A gente sabe que realmente não é fácil, é um percurso longo, né? A gente tem no ICMBio inúmeros processos de solicitações de comunidades que lutam e que se engajam, né, para serem reconhecidas enquanto unidades de conservação, enquanto reservas extrativistas, e a gente sabe que o potencial que toda organização que o CNPq teve, né, de dar apoio, de estar junto realmente às comunidades tradicionais, fez com que essas demandas, né, administrativas e também os estudos, eles pudessem comprovar a real necessidade de criação dessas unidades de conservação, né? Foram estudos muito bem elaborados, muito bem conduzidos, né? A Gabi falou aqui na Ana Karina, né, que é uma pessoa que muito engajada também, que as comunidades conhecem, né, e reconhecem. E assim, dizer que a gente somou esforços, né? A gente tem aí essa perspectiva de trabalho, que é um trabalho muito bonito, que é um trabalho mesmo de mudança, de transformação da sociobiodiversidade, com a valorização das pessoas, né? Porque são povos que têm o seu conhecimento, que têm a sua sabedoria, que têm o seu modo de vida, o seu modo de fazer, de se reproduzirem nesses territórios, e que trazem isso de uma forma a ensinar, né? Isso que a Gabi trouxe muito interessante, porque assim, a partir do momento que nós servidores também, que os analistas ambientais, né, que possuem essa sensibilidade de saber que aquelas pessoas estão ali e que elas também têm todo o potencial para nos ensinar, inclusive com esse monitoramento dessa biodiversidade, né? Inclusive mostrando quais são as técnicas, as formas que elas utilizaram ao longo do tempo e da história para conservarem esses territórios, é algo muito valoroso, que agrega muito e que a gente tem que cada vez mais dar voz nessas pessoas. A gente tem esse papel aí de trazê-los para serem protagonistas dessa história, porque o território é deles, né? O ICMBio, nós somos facilitadores, né? Nós somos moderadores de processos, mas quem realmente pertence ao território, quem
protege, quem faz as coisas acontecerem são as pessoas que lá estão, né? Então, assim, muito válida, né, essa conquista, que é uma conquista que tem que ser valorizada, né, com um investimento muito grande de tempo, de dedicação das comunidades e do ICMBio para que essas 3 novas UCs fossem publicadas, né? Vocês sabem que para fazer um decreto federal realmente envolve muita articulação, né? Envolve muita dedicação, muitas justificativas técnicas, científicas, né? Não é algo tão fácil. E aí eu parabenizo, né, especialmente porque a gente reconhece todo esse histórico do CNPT e do compromisso que vocês tiveram para que essas unidades realmente saíssem dos sonhos e fossem aí para a realidade. Gabi, e assim, continuando o nosso papo, queria que você falasse também um pouquinho desse momento atual, né? A gente iniciou o papo falando que a gente tem várias reestruturações no ICMBio, né, dessa organização nossa enquanto ICMBio São Luís, com a gestão dessas 5 reservas extrativistas, e o CNPT, né, hoje. Quais são essas competências que o CNPT deve desenvolver no âmbito do ICMBio e quais são as principais atividades que o CNPT está realizando? Então, é importante falar a nossa localização, né? A nossa sede nacional fica aqui em São Luís, no Maranhão. Nós temos 3 bases avançadas, uma no Acre, uma em Florianópolis e uma em Goiânia. Nós somos um time super aguerrido, né? São mulheres e homens incríveis, são servidores públicos do ICMBio super comprometidos. E quero aproveitar, inclusive, para dar um salve aqui aos meus colegas, Carolina Alvite, Ara Vasco, Janina, nossa bolsista do GFMA, Marcelo Dez e Ana Karina, e Senilson aqui na sede, no Maranhão, Rosenil, no CNPT Acre, e a Larissa Lenini, no CNPT Goiânia. E, assim, são pessoas altamente comprometidas com a causa do CNPT, né? A gente promove pesquisa e disseminação de conhecimento associado aos povos e comunidades tradicionais, né, que habitam as unidades de conservação federais, mas isso também não nos limita em trabalhar com os povos e comunidades tradicionais que estão no entorno das nossas UCs. A gente tem desenvolvido trabalhos, inclusive, de gestão de conflitos, né, entre terras indígenas e unidades de conservação. Tem sido um trabalho que tem contribuído muito para a gestão enquanto ICMBio. A gente trabalha em diversas frentes, né, com projetos de cooperação internacional, como o GFMA, que é um trabalho que tem mudado a vida dos pescadores e pescadoras artesanais ao longo da costa brasileira. Nós trabalhamos com manguezais, né? Recentemente tivemos o encerramento de um trabalho fantástico, que foi a parte de comunicação do território reconhecido como Ramsar dos Manguezais Amazônicos. Então, envolvemos aí diversos parceiros, ONGs, secretarias de Estado, município, universidades e outros órgãos para trabalhar a questão da governança do sítio Ramsar, né, do empoderamento dessas comunidades. Nós temos também a rede de conhecimento sobre a sociobiodiversidade, que ela propõe diversas frentes, né? E uma delas, principalmente, é dar voz a essas comunidades, porque o que mais a gente encontra nas nossas unidades de conservação é que as comunidades falam que eles estão sempre sendo pesquisados, mas que não se sentem reconhecidos. Então, o CNPT, o próprio CNBio, tem esse cuidado, né, de dar voz às comunidades tradicionais associadas às unidades de conservação, e a rede de conhecimentos, ela propõe isso, né? Ela vai ser esse espaço de voz, de reconhecimento, que agrega universidade, órgãos, instituições de pesquisa e principalmente as comunidades tradicionais. Então, a gente tem trabalhado também com monitoramento
de fauna, de flora, associado às comunidades tradicionais, sempre para o lado da sociobil, né? Sempre ouvindo as comunidades. Nós temos parcerias com diversos centros de pesquisa do ICMBio, que são 14, o CNPq é um deles. A gente está dentro da diretoria de biodiversidade, né, atualmente. Antes éramos de ZAT, lá mais aproximado aos assuntos de populações tradicionais, de políticas públicas, mas entendemos que o nosso espaço é na diretoria de biodiversidade, né, junto com os outros centros de pesquisa. Então, desde 12 de maio, né, começamos a dialogar, a responder a de bio, e cá estamos, bem felizes, porque a gente se sente bem mais abraçado por ser um espaço de pesquisa científica. A gente acha que tem muito que contribuir, né, dentro do ICMBio com essa dinâmica de pesquisa associada aos povos e comunidades tradicionais. E o nosso grande diferencial é esse. Dos 14 centros de pesquisa do ICMBio, o CNPq é o único que foca exclusivamente nas comunidades. Então, as nossas pesquisas, elas sempre buscam o fortalecimento. A gente faz a caracterização das comunidades, do objeto de estudo, mas sempre buscando o fortalecimento e a liderança dessas comunidades. Tanto que os nossos recém-trabalhos, eles todos são envolvidos, né, em relação a esse empoderamento, tanto de mulheres, quanto de jovens, quanto das comunidades tradicionais como um todo. E como tu mencionaste, Karina, anteriormente, nós participamos de um grande trabalho aqui no Maranhão, envolvendo todas as reservas extrativas do Maranhão, buscando esse fortalecimento social e econômico. Né? Na época, ainda tivemos a honra de ter as 3 novas reservas, membros, né, das 3 novas reservas extrativistas, e foi um processo de um ano buscando fortalecimento e proporcionando capacitação e fortalecimento comunitário. Então, essa é a linha, né, do CNPq, uma pesquisa aplicada. A gente faz toda aquela parte de diagnóstico, de pesquisa científica, de bibliografia, mas também a gente busca sempre estar implementando, né? Uma pesquisa que você vê o resultado, que ela é aplicada à comunidade. A gente vai acompanhando e colhendo os frutos junto às comunidades. Legal. Hoje a gente também estava falando um pouco sobre essa questão da pesquisação, né? E a importância dessa abordagem etnoecológica, né? Desse respeito a essa interação do conhecimento tradicional para se promover pesquisa. Então, a gente está trabalhando muito com a filosofia de gestão no ICMBio São Luís, que é partindo desse acreditar, né? De promover esse acreditar, como é que a gente pode fazer com que as pessoas realmente estejam sensibilizadas, envolvidas, para que possam transformar essa realidade e a partir daí a gente possa incentivá-las a fazer práticas, né, novas práticas, inovação, pensar em coisas diferentes, né, e fazer com que essas pesquisas e todo o trabalho de gestão ele possa ser experimental para que a gente possa melhorar, né, esses processos de gestão e a partir desse melhoramento a gente gere compartilhamento, né? E eu acredito que é uma riqueza muito grande quando a gente consegue compartilhar todo esse conhecimento e toda essa experiência das comunidades tradicionais que fazem gestão de unidade de conservação, porque eles são protagonistas ao proporem os acordos de gestão, né? Quando a gente tem os acordos de pesca, com todas as especificidades de ordenamento territorial, né? Então, a gente tem uma relação muito específica nesse tipo de categoria de unidade de conservação, que são as reservas extrativistas, porque ela pressupõe essa construção participativa,
né? Não poderia ser diferente, né? A gente tem que promover essa participação social em todas as etapas de gestão. E aí a gente vê muito o CNPT nesse envolvimento e nessa garantia de fazer com que realmente você trouxe, né, a rede de conhecimentos, que é algo também importantíssimo para o ICMBio, porque vocês trazem esse apoio, né, esse apoio a essas pesquisas, ao apoio desse conhecimento, desse monitoramento com o olhar das pessoas, com o olhar do povo, né, com o olhar daquilo que eles também querem ver implementado. E essa relação também da gente abraçar os pesquisadores, mas fazer essa sensibilização, né, de mostrar para os pesquisadores que eles estão num ambiente que é um ambiente protegido, que é uma unidade de conservação, mas que a relação deles, ela exige um cuidado com a linguagem, né, exige um cuidado com o respeito à cultura, com respeito a como aquela comunidade se organiza, aos seus horários, à sua vida, a sua dinâmica da maré, né? Principalmente aqui falando das 5 unidades que estão, né, no ICMBio São Luís. E essa experiência é riquíssima, né? Trazer aí o CNPT. Pesquisar por si só, né? É mais aprender que pesquisar. Eu acho que, na verdade, o nosso grande papel aí é transcrever mesmo o aprendizado, porque são experiências riquíssimas. A gente sempre fala que os doutores são as comunidades tradicionais, né? A gente preza muito, muito pelo conhecimento tradicional, a gente só transforma ele em um conhecimento científico, mas dando os créditos e valorizando as comunidades. No CNPT, a gente tem esse cuidado, né? De sempre dar voz às comunidades tradicionais. E é por isso que a gente tem esse reconhecimento, é por isso que elas se sentem assistidas. Até hoje, ainda existe uma dificuldade delas olharem a gente como centro de pesquisa mesmo e lembrar daquele CNPT, né, que fazia tudo, que comandava a criação de unidades de conservação, que política pública era com o CNPT. Tanto que a gente tem trabalhado diariamente com isso. E, claro, tem colocado para as coordenações cabíveis, né? Mas é um olhar, né, das comunidades para o centro. Elas se sentem assistidas com o CNPT. Um grande exemplo disso que eu posso compartilhar com todos é o próprio GEFIMAR, né? O GEFIMAR, ele é um recurso trabalhado que veio para as comunidades costeiras e marinhas, para as unidades de conservação, e na época, lá em 2015, né, não tinha componente no GEFIMAR para a comunidade tradicional. E aí, na época, a CONFREM, né, que é a Comissão das Reservas Extrativistas Marinhas do Brasil, é uma comissão de fortalecimento da pesca artesanal, falou, não, gente, como que não vai ter recurso para o mar, né, para as comunidades? A gente faz a gestão da UC, quem está na UC são as comunidades. Então, na época, o Banco Mundial, que faz parte dessa doação, né, para as unidades de conservação, falou, não, precisa ter um órgão, né? Não dá para colocar direto nas associações comunitárias. E aí, rapidamente, as comunidades tradicionais da época falaram o CNPT. Então, desde 2016, a gente vem trabalhando o GEFIMAR, vem trabalhando aproximado junto às comunidades, e graças a essas comunidades tradicionais do bioma costeiro e marinho, que nós conseguimos esse recurso para trabalhar o fortalecimento da integração comunitária. Então, eu mencionei esse exemplo para que vocês saibam a importância que a gente tem dessa relação aproximada, né, de dar voz, de confiança, porque quando a gente trabalha com pesquisa científica, aproximada às comunidades tradicionais, a maioria elas ficam arredias por isso, porque elas não se sentem valorizadas, às vezes não são mencionadas. Então, elas têm esse olhar ao CNPT, né, de que realmente serão valorizadas. Essa memória, né, essa identidade,
né, a sua cultura, o seu saber, os seus valores, né, de ter isso muito fortemente respeitado, né? Então, a gente acredita muito que o trabalho do CNPT realmente ele promove isso não somente nas reservas extrativistas, né, como a gente está bastante falando aqui, mas também traz esse olhar para as outras categorias de unidade de conservação, né? Como você citou, né, a gente tem exemplos relacionados a essa gestão dos conflitos territoriais, né, socioambientais, por exemplo, aqui mesmo no Maranhão, no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, né? A gente sabe que, embora a gente tenha uma lei, que é a lei do SNUC, né, que é a 9985 de 2000, que ela lá vai estabelecer quais são os objetivos, né, de cada uma das categorias dessas unidades. A gente tem umas categorias que a gente chama de proteção integral e que, teoricamente, a gente não deveria ter pessoa nessas unidades. Mas a gente sabe que a realidade é outra e que muitas vezes... Desculpa, que tocou o telefone. E que muitas vezes essas comunidades elas estavam nessa área, nesse território antes mesmo da unidade de conservação ser criada, de ser decretada, né? Então, todo esse olhar e esse cuidado, ele é extremamente merecido, né? E a gente tem esse papel, né, de também trabalhar nessas unidades de conservação, ditas, né, de proteção integral, que são os parques nacionais, as estações ecológicas. E aí essa interface, né, Gabi, do CNPT para representar, inclusive, essas comunidades e essas populações que às vezes estavam lá antes mesmo do decreto de criação, que criou aquele parque, que criou aquela estação ecológica, que criou aquela reserva biológica, que são categorias da proteção integral e que o objetivo da unidade de conservação não prevê que existam pessoas dentro daquela unidade, né? Então, eu queria também que você trouxesse um pouco dessa experiência. Então, aqui no Maranhão, né, nós tivemos a recém-experiência aí de participar da elaboração dos termos de compromisso dentro do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. A priori, foram duas áreas, né, da zona primitiva, Oásis Baixa Grande e Queimada dos Britos, Barreirinhas e Santo Amaro. E o CNPT ele teve um papel super importante nesse protocolo de termo de compromissos. Nós estávamos com a universidade, né, com o professor Biné, com a gestão da unidade. Na época, logo no início era o Adriano e depois veio o Lucas. E para a gente, nossa, foi um super trabalho, né? Quem liderou esse trabalho no CNPT foi a Ana Karina. Os termos de compromisso era algo para o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses um pouco distante, a comunidade, né? Tinha uma certa dificuldade mesmo, porque como Karina mencionou, eles estavam bem antes da criação da unidade, né? E logo depois da lei do SNUC, automaticamente as comunidades tinham aquela imaginação de serem expulsas, de não poder fazer uma série de coisas que elas já estavam acostumadas, coisas do seu dia a dia, né, tradicionais. E aí vem o CNPT fazendo a caracterização dessas comunidades, dos seus modos de vida, preservando toda a questão da cultura, religião, da tradicionalidade mesmo, de como viver e associando à legislação, né, ao ICMBio mesmo, buscando a preservação da unidade de conservação de proteção integral. Então, foi um processo, né, o trabalho durou alguns meses, mas a gente obteve êxito. Hoje, as comunidades, elas têm as famílias que habitam essas localidades dentro do Parque Nacional dos Lençóis
maranhenses, eles celebraram junto ao ICMBio, né, o termo de compromisso para convivência mesmo, que vai reger a sua vida dentro do parque e assim, ao longo dos anos, né, a gente vai colhendo os frutos. Uma das propostas do CNPT, enquanto centro de pesquisa, é instituir um observatório de termo de compromisso, até para a gente acompanhar, porque o ICMBio, né, a gente faz toda aquela pesquisa anterior, a caracterização das comunidades, celebra o termo de compromisso com as famílias e depois acaba que não há um acompanhamento, que não seja a gestão da UC, mas um acompanhamento enquanto centro de pesquisa. Então, a gente está propondo, ao longo do ano, provavelmente, criar esse observatório de termo de compromisso. E aí a gente tem várias experiências exitosas. Teve essa do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, tivemos também algo bem emblemático no sul do Brasil, né, do Parque da Lagoa do Peixe, histórico, muitos anos, enfim, são 127, salvo engano, pescadores e com todas as dificuldades, né, com todos os problemas lá de especulação imobiliária, enfim, com problemas até de recategorização da unidade de conservação, mas na época, quem liderou esse trabalho lá foi a Carolina Alvite, do CNPT Santa Catarina. Conseguimos também fazer um ótimo trabalho junto à CGESAM do ICMBio, que é a Coordenação Geral Socioambiental, o trabalho para celebrar o termo de compromisso. E tiveram outros emblemáticos, né? Que a gente, inclusive, busca lançar brevemente, né, um catálogo de experiências contando um pouco da história do CNPT junto a esses termos celebrados. Porque, como a Karina falou, é a gestão de conflitos, né? A gente chega no momento em que está aquela coisa de comunidade com as unidades de conservação, de proteção integral, e além de tentar apaziguar, a gente tenta mesmo formalizar isso, né? Fazer com que haja uma harmonia aí na convivência ICMBio e comunidades tradicionais. Essa parceria, né, de construir soluções, né, de fazer pontes, né, e sair aí desse espaço da problemática para a solucionática, né? E a gente tem conversado também muito sobre essa questão dessa antifragilidade, né, da gente conseguir ver além, né, de ter esse olhar para além dos problemas, né? Isso faz uma grande diferença na gestão do ICMBio, né? Acho que você não somente se focar naquilo que é o desafio, não somente olhar aquilo que está impedindo ou trazendo obstáculos, mas principalmente ter essa sensibilidade de procurar caminhos que possam trazer, né, o objetivo da unidade, que é a conservação, e essa conservação associada, né, junto com as pessoas. Como eu falei logo de início, né, eu não acredito nesse modelo de que a gente tenha algo fechado, onde as pessoas não estão sensíveis, não estão envolvidas e encantadas por esse processo de gestão da sociobiodiversidade, e que ele se mantenha lá preservado e protegido, porque ele se torna, às vezes, muito mais vulnerável, né? De repente ele está lá fechado, pode ter uma cerca, mas em algum momento alguém vai lá e vai devastar e vai fazer algo de uma vez só, porque não tinha ninguém envolvido para proteger aquele território, né? Então, quando você tem pessoas realmente que se encantam com o processo, que se envolvem com o processo, que querem que aquilo dali continue conservado, porque eles sabem o valor, né? Eles têm esse valor, que é um valor que eles trazem ancestral, dos avós, dos pais, né? De que aquilo é um território sagrado, né? Então, isso sim faz toda a diferença para a conservação, porque a gente sabe que o nosso instituto, né, o ICMBio, ela é uma instituição governamental.
A gente tem nossas pernas, a gente tenta dar conta, são vários e várias guerreiras e guerreiros espalhados pelo país, né? Porque tem toda uma questão de envolvimento, assim, que eu digo que é visceral, né? O amor que as pessoas que trabalham no ICMBio acabam desenvolvendo é algo muito além, né? Não é apenas um trabalho, é um amor que é desenvolvido quando você começa a conhecer cada lugar, cada espaço, cada unidade de conservação. Então, assim, a gente trazer isso e trazer a importância hoje do CNPT, né, nacionalmente, com relação a essa gestão do conhecimento, com relação a essa valorização dessas experiências, dessas memórias, da identidade, da cultura, acho que é um diferencial do ICMBio, né, Gavi? Não, Acho que o claro. ICMBio hoje tem pessoas fantásticas que já percebem, inclusive na sua história de vida, enquanto biólogos, enquanto é, engenheiros florestais, enquanto geógrafos, agrônomos, enfim, a série de competências, né, e sociólogos. Então, a gente tem aí, né, uma esfera de uma série de servidores que têm áreas de atuação e de conhecimento diferentes e que, ao longo desse processo, puderam se abrir o coração, né, errar sim, mas superar esses erros e conseguir enxergar para além, né, ter um olhar mais respeitoso e valoroso com essas comunidades tradicionais que promovem conservação. E aí é esse o nosso diferencial, né? É esse olhar. É esse olhar que valoriza, esse olhar que eleva, que engaja ainda mais, porque elas por si só são super engajadas, atuantes, a gente sabe o quanto as comunidades tradicionais que habitam as unidades de conservação, elas estão sempre à frente, né? E o que Karina mencionou no início é bem isso. A gente está enquanto co-gestores, mas quem faz a gestão, quem faz acontecer mesmo, são as comunidades tradicionais. E aí um salve aos meus colegas do ICMBio, principalmente aqueles que trabalham nessa área socioambiental, que sabem dar voz a essas comunidades, né? E o CNPT preza por isso. A gente trabalha com pesquisa científica, mas a nossa pesquisa científica tem lá na sua raiz o conhecimento tradicional, que é sistematizado, né? Mas que tem o seu espaço dentro do CNPT. A gente trabalha em diversos processos, né? Tem se fortalecido aí ao longo dos anos e a gente está cheio de planos para, mesmo para essa forma de trabalho remoto, mas a gente está cheio de planos para centro de pesquisa mesmo, enquanto ICMBio, né? De cartilhas. Eu acho que a gente tem muito que oferecer essas comunidades. São muitos conhecimentos que precisam ser sistematizados, disseminados, divulgados. As comunidades, elas precisam ir além. E aí, o que depender do CNPT, nós vamos além juntos, né? Sempre contribuindo para o fortalecimento delas e para o fortalecimento do ICMBio enquanto Instituto Socioambiental. E é um prazer, assim, é realmente apaixonante trabalhar no Instituto Chico Mendes. É um centro que tem esse diferencial de valorizar o conhecimento tradicional, de trazer, de ter esse olhar, até mesmo os centros que trabalham com espécies super específicas, eles valorizam o conhecimento tradicional associado daquele comunitário com aquela espécie. Então, o CNPT, ele é esse centro transversal, né? A gente está sempre envolvido em quase todos os processos dentro do ICMBio, justamente por ter esse olhar diferenciado, né? Eu sempre arrisco dizer que o CNPT, ele humaniza os processos, né? Porque hoje a gente vê que, não tá, que a comunidade não está tão assistida, que não tem uma valorização tão grande, a gente vai e consegue marcar esse território junto às comunidades. São os guardiões da vida, né? É bem isso. Então, Gabriele, a gente acredito que a gente está indo aí para os últimos 7 minutinhos,
né, da nossa live de hoje, do Papo Socioambiental. E aí pedir para você fazer suas considerações, né, falar um pouco aquilo que você quer deixar aí de recado, né? A gente está aqui super feliz e assim a gente acredita muito, né, nessa relação ICMBio São Luís com a gestão dessas 5 reservas extrativistas, né, Arapiranga, Tromaí, Cururupu, Itapetininga, Quilombo Frechal e a Baía do Tubarão, junto ao CNPT, né? A gente está ali juntinho, um do lado do outro, e a gente sabe, né, de que as comunidades têm essa relação também com vocês, e a gente reconhece e valoriza a história do CNPT, valoriza a história também dos diversos servidores, né, que você citou, que estão espalhados aí no CNPT, no país inteiro. Tem gente que não é do CNPT, mas também se sente CNPT, por também ter esse olhar e essa visão dessa valorização, né, dos povos e comunidades tradicionais e dessa sabedoria que precisa ser, né, compartilhada, que precisa ser respeitada. E aí te convido para que você faça aí suas considerações. Tá ótimo. Primeiramente, agradecer e dar mais um salve às comunidades tradicionais, né? A todos os movimentos oriundos de comunidades tradicionais, como a CONFREM, CNS, MICCD, a PIB e diversos outros segmentos que valorizam, né? E são formados por comunidades. Para a gente é um prazer transformar toda essa sabedoria em pesquisa científica. A gente tem trabalho para aproximar quebradeira de coco, com quilombolas, com populações indígenas, com pescadores e pescadoras artesanais, com seringueiros, com povos da floresta. Para a gente é um prazer. Agradecer pelo espaço. Eu acho que só 1 hora é pouco, né? A gente tem muito o que falar. Nossa, tem muito o que falar mesmo, o CNPT. Se quiser continuar, a gente encerra e volta. Teria que ser, no mínimo, mais 5 lives. Mas agradecer esse espaço. Eu acho importante trazer, né, essa valorização ao centro, falar um pouco de comunidade tradicional. Acho que a gente não falou nem a metade, mas a gente pôde, pelo menos, passar esse recado. E aí eu convido quem está nos assistindo a pesquisar mais, não só sobre o CNBio e o CNPT e as unidades de conservação já mencionadas, que compõem o NGI São Luís, mas pesquisar mesmo sobre as comunidades tradicionais, valorizar tudo que chega à sua mesa, porque tudo tem um dedinho lá de um extrativista, né? Tudo que a gente tem em casa tem um dedo de um extrativista. E esse extrativista é o que menos ganha nesse processo. E isso está também nas nossas pesquisas, né? E muitas delas, inclusive, a gente já conseguiu contribuir para a valorização de produtos da sociobiodiversidade. O CNBio tem trabalhado nesse sentido. Então, o CNPT, ao longo desses 28 anos, ele tem contribuído muito para diversas áreas, para a gestão de para diversas organizações. As associações comunitárias, né, estão aí com diversas memórias do CNPT, e a gestão foi passando o bastão, mas uma coisa a gente conseguiu conservar. Essas questões que foram passando foi essa aliança com a sociobiodiversidade. Então, é o nosso compromisso, né? É o nosso compromisso com a Sociobio, com as comunidades, de continuar fomentando, de continuar pesquisando e disseminando esse conhecimento tradicional associado. Nós queremos ocupar mais espaços e ecoar mais a voz das comunidades, porque é um grito junto, né? Coletivo. Aqui tem a voz do CNPT, mas eu tenho certeza que por trás e do lado e na frente tem a voz de um pescador artesanal, de uma quebradeira de coco, de um indígena, porque a gente muitas vezes já fomos a voz dessas comunidades. E claro que quase sempre eles são as nossas vozes, né? A gente só existe porque alguém antes da gente resistiu, existiu.
Então, eu quero agradecer muito o espaço. O CNPT está à disposição. A gente tem um website dentro do site do ICMBio. Quem quiser saber mais sobre o CNPT, nós estamos à disposição, inclusive abertos também a convites, né, de universidades, de organizações não governamentais. Também abertas as unidades de conservação. E é isso, gente. Obrigada. Obrigada mesmo pelo espaço. Maravilha. Essa construção, né, dessa sinergia é super importante, né? E assim, a responsabilidade, né, nessa construção coletiva que a gente tem desse envolvimento, Gabi, com essas unidades, realmente é algo que nos move, né? Que nos fazem ser melhores, inclusive enquanto pessoas. Eu acredito muito nisso e a gente só tem a agradecer a você e a toda a equipe do CNPT, o trabalho sério, compromissado, né, que o ICMBio vem fazendo por meio do CNPT. Muito orgulho de vocês e a gente agradece e espera contar com vocês também em vários outros momentos, né? Vamos ficar convidando aí vocês para a gente sempre estar trazendo assuntos novos. O Papo Socioambiental, só lembrando, é todas as sextas-feiras, de 16 às 17 horas. Então, esse é o espaço que a gente encontrou de estar dialogando com a sociedade, de estar mostrando um pouco do trabalho do ICMBio. E muitíssimo obrigada, Gabriele. Assim, você realmente faz toda a diferença, tem sido uma guerreira, né, com toda a sua história de vida, de luta, e também de engajamento para defender as populações tradicionais. A gente agradece e esperamos que cada vez mais essa parceria se fortaleça. Com certeza. Obrigada mais uma vez. E é isso, como falei anteriormente, né? Não dá para fazer pesquisa por si só. Tem que viver, o estômago tem que esfriar, o coração tem que palpitar mesmo, porque é bem isso. Quem trabalha com sociobiodiversidade sabe o que eu estou falando. É apaixonante e o prazer é todo nosso sempre. Obrigada. Gratidão, gente. Obrigada, gratidão. Papo socioambiental lindo, Gabi. Muito obrigada, gente. Obrigada a todos que estiveram aqui até agora. O pessoal que estava assistindo também pelo YouTube, né? Obrigada. Então a gente só espera Acho que o pessoal sempre crescer. Um abraço. A gente espera que esse papo socioambiental cresça, né, que a gente possa realizar muitas e muitas edições, que a gente possa conversar muito com a sociedade e que todo mundo possa conhecer mais e mais o nosso trabalho. Exatamente. Um beijo. Obrigada, Karina. Beijo, gente. Beijo, Gavi.